Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Estamos começando mais um programa Vida de Fé, onde vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Temos a certeza que a mensagem de hoje vai trazer respostas ao teu coração. Agora gostaria de fazer uma oração ao Deus Todo-Poderoso juntamente com vocês. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra que é digna de toda aceitação, uma palavra que cura, liberta e salva. Eu creio que a tua palavra e o teu Espírito juntamente libertarão vidas neste programa, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos ver mais uma ministração neste sábado. Nós começamos uma jornada muito boa hoje, amém, sobre revelação, sobre o poder da nova criação, o entendimento do que é ser uma nova criatura, e isso faz com que você saiba a sua identidade espiritual. Isso traz ousadia para você em relação àquilo que se levanta contra. Quando você sabe quem você é, quando você sabe que você é capacitado por Deus para fazer além das suas forças por causa da graça dele, as coisas começam a mudar nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos mais ou menos pegar de onde terminamos e vamos entrar numa nova etapa hoje à noite. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Um texto bem conhecido nosso. 2 Coríntios. Eu não sei se você sabe disso, mas a repetição, ela faz nascer a persuasão. Amém? Você fica persuadido por aquilo que você repete várias vezes e insiste, e a Bíblia é cheia de instruções para permanecer naquilo que se ouviu. O próprio Jesus, ele fala isso: se vós permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que faz a diferença de um discípulo para um discípulo verdadeiro? Qual a diferença de um discípulo para um discípulo verdadeiro? A diferença é bem simples, é que o discípulo verdadeiro, ele permanece na palavra. Ele não permanece em busca de coisas novas, ele permanece em cima daquilo que ele conhece. E permanecer em cima daquilo que você crê, você tem a condição de ser um verdadeiro discípulo. E como verdadeiro discípulo, você tem acesso a uma verdade que liberta. Eu não sei você, mas eu vejo tantas pessoas, tanto em aconselhamento, como nas igrejas, por onde eu passo, elas sabem que está escrito, mas elas não desfrutam daquilo. Elas não desfrutam. Não, pastor, eu sei que está escrito, eu sei que está aqui, mas esse mais é a falta de permanecer naquilo que se crê. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 2, verso 1, que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, não o que você vai ouvir, mas o que você já ouviu. A Bíblia instrui que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais venhamos a nos separar. Existe algo em se permanecer na palavra. Jesus, ele fala em outro texto no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, ele diz: se vós permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecer, e as minhas palavras permanecer, e as minhas palavras permanecer, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Existe um permanecer naquilo que se conhece. Amém? Porque quando nós permanecemos naquilo que nós conhecemos, nós vamos ser persuadidos. E quando você é persuadido por uma condição, ou de fato, quando você começa a permanecer em algo, insistir, permanecer, perseverar, permanecer, você termina criando um ambiente. E esse ambiente, essa atmosfera, ele vai decidir o que morre e o que vive. Amém?
Aleluia. Se nós começarmos a declarar e reconhecer: eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criação, uma criação que jamais existiu em toda a história da humanidade. Eu sou uma nova criação, por isso eu não sou normal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Os que acharam, diga amém. Amém. Diz da seguinte forma: e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está, amém? Se alguém está em Cristo, olhe para mim aqui, a pergunta é: onde você está? O problema é que nós pensamos que estamos na terra. Isso não é conversa para boi dormir, isso é conversa para crente crer. Onde você está? Quando as adversidades se levantam, nós olhamos e dizemos: eu sou um ser humano, realmente, eu estou em Recife, realmente, vamos cair na real. Mas onde você está? Essa é a pergunta dessa noite. Onde você está? Se alguém está em Cristo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que, esse eis que é veja que se fizeram novas. Amém? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém? Tudo bem até aí? Aonde você está? Aleluia. João capítulo 14. São coisas simples, mas simplicidade não é ausência de poder. Bem simples. Pessoal que veio pela manhã vão receber dose dupla. Vamos passear novamente em alguns textos, ok? Tudo bem com o pessoal que veio de manhã? Glória a Deus. Permanecer, amém, perseverar naquilo que se sabe. João capítulo 14, olhe para cá. Antes da gente ler isso aqui, nós devemos saber, para aqueles que são novos convertidos ou os que estão estudando a Bíblia agora, você deve saber que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, ok? A Bíblia são livros e algumas cartas. E aqui nós temos aqui um livro do Evangelho de João, que não foi escrito com capítulo ou versículo, mas esses capítulos e versículos foram colocados para facilitar o nosso estudo. Amém? E esse aqui existe uma contextualização. Jesus está saindo do capítulo 13 de uma lição poderosa de humildade. Amém? Lavando os pés dos seus discípulos e dizendo que eles têm parte com ele, falando sobre o amor, falando sobre a humildade. E algo poderoso acontece ao ponto de ele comunica aos discípulos algumas coisas. E Pedro, Jesus fala que está indo para um lugar, e Pedro diz: Senhor Jesus, para onde você vai? Eu vou também. E eu estou parafraseando, ok, gente? E Jesus, ele diz algo bem simples, e Pedro poderia ter ficado com aquilo e tudo bem. Não, Pedro, agora você não pode. Agora você não pode. E Pedro disse: eu sou capaz de dar vida. Eu sou capaz de dar vida por você, Jesus. Uma coisa que é interessante, que eu queria explicar aqui, acho que vamos fazer um parênteses aqui. O questionamento em relação a Deus pode roubar a sua conexão com Deus. Por exemplo, os porquê da vida
Parece quando acontece um problema com a gente, ou com nossos filhos, ou com alguma circunstância se levanta e um problema acontece, a primeira coisa que nós pensamos é: eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo o que deve ser feito, por que Deus está acontecendo isso na minha vida? Eu acho que todo mundo um dia pensou isso, talvez não falou, mas alguém já deve ter pensado: por que crianças estão passando fome? Por que pessoas estão morrendo doentes? Por que pessoas estão passando dificuldades? Alguém na vida, amém? A maioria de nós aqui já pensamos sobre isso. Só que esse porquê, ele é disfarçado. Na realidade, se você tem filho, quando você diz para o seu filho: você não vai para a casa de fulano, e na mesma hora ele diz: por que, papai? Ele não está dizendo por que, papai, ele está dizendo: eu não concordo com você. Quando nós dizemos por que Deus, na realidade nós não estamos dizendo por quê. Na realidade estamos dizendo: Deus, se eu fosse você eu faria melhor. É desse jeito. Esse porquê é só um disfarce. Por que Deus? Por que isso? Na realidade é: Deus, você é Deus, você não deveria deixar isso acontecer. Não é assim que se faz. Deixa eu lhe ensinar como é que se faz como Deus. Basicamente é isso. Porém a gente disfarça isso com a falsa humildade. Por que eu estou te dizendo isso? Para você não se desconectar de Deus, julgando a integridade da palavra. Existem coisas que nós não temos acesso. Deus é o início, Deus é o fim. Não pega a tua experiência ou a experiência de ninguém para interpretar a Bíblia. Quando nós pegamos o nosso estilo de vida, as nossas ideias, os nossos conceitos para interpretar a Bíblia, nós vamos sofrer e vamos virar, sabe o que? Apenas um homem racional, arrazoando as coisas. E arrazoar pode-se dar o nome de filosofar, ou virar um filósofo. Cristianismo não é uma filosofia, é a divindade na humanidade. Acabou-se. É Deus no homem, é Deus no homem, não é uma filosofia. É um relacionamento, é uma conexão, é feita uma aliança, é feita uma nova geração, uma nova criação. Surgiu uma nova criação no dia que Jesus veio, morreu, ressuscitou, amém? Morreu, foi sepultado e ressuscitou. Surgiu uma nova criação. É por isso, quando nós nascemos de novo e passamos a ser uma nova criação, a Bíblia nos instrui, nosso manual de vida. Nós não podemos mais pensar como nós pensávamos. Volta nesse texto. Jesus diz: Pedro, você vai me negar. Você está dizendo que vai comigo, mas você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Capítulo 14, dá uma olhada lá, continuação. Estudamos isso de manhã, amém? Nós vamos insistir nisso um pouco, até que a ficha caia. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha para cá. Após Jesus dizer isso para Pedro: Pedro, você vai me negar. Você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Ou seja, trair, você vai me trair. Mas não fique perturbado com isso. Sabe o que é não se turbar? Inquietar. Não fique inquieto, porque você vai me trair. Quem deveria ficar inquieto era Jesus e não Pedro. Mas ainda assim Jesus disse: não fique perturbado com isso, porque você errou, porque você falhou. A única coisa que você precisa fazer é crer em Deus e crer em mim. Presta atenção. Nós precisamos abandonar essa ideia de fraqueza, de frustração, esse senso de culpa da humanidade. Ele só existe, esse senso de culpa, ele foi retirado pelo Cordeiro. A Bíblia diz que Jesus tirou o pecado. Agora, quando isso tem validade?
quando isso é recebido. Quando um perdão tem validade, quando se recebe. Quando nós recebemos a obra redentora, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos entender que o nosso passado só existe na nossa cabeça. Para Deus, caiu no mar do esquecimento. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado e de toda condenação. Mas se eu errar de novo, a Bíblia diz em 1 João 1,9, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça e de todo pecado. Esse senso de culpa, de inferioridade, fracasso ou fraqueza, faz a gente filosofar. Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Aonde você está? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. Quando você pega um bebê, você pode condenar o passado dele? Por quê? Não, corajoso, não é pegadinha não, por quê? Onde você está? Se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aonde está o senso de complexo e de culpa? Sabe aonde? Na nossa mente. Eu sempre gosto de dar esse exemplo para que algumas pessoas entendam. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. Ok? Essa é a nossa casa. Amém? Às vezes nós decidimos crer, mas nós não andamos em cima daquilo que cremos. A gente vai melhorar isso. Então, esse senso de culpa, esse senso de condenação, quem sou eu para me envolver com Deus? Quem sou eu para estar com a divindade em mim? Essa ideia, meu querido, não partiu de você. Amém? Esse tipo, se é que eu posso dizer, de conexão, esse tipo de Deus dentro do homem, não partiu do homem, partiu daquele que resolve, inclusive pecado. O que é que eu tenho que fazer se eu vacilo? A única coisa, isso é bem claro, essa é uma fotografia. Pedro, tu vai errar, tu vai trair, tu vai pisar na bola, mas não fica perturbado com isso. Crê em Deus e crê em mim. A única coisa que eu e você, o problema é que quando nós erramos, nós corremos da igreja. É o contrário, quando você errar, pula de volta nos braços dele. A condenação te afasta de Deus. Esse complexo de ser inferior, de não ser nada. Mas eu sou simples um ser humano. Alguns desenvolvem uma baixa autoestima tão desgraçada que eles dizem, eu sou um verme de Jesus. E Jesus tem verme, rapaz? Aleluia. A Bíblia diz que aquele que nasceu do Espírito é filho de Deus. Eu falei isso pela manhã aqui e eu vou falar de novo. Amém? Até a natureza fala isso pra gente. Quando o elefante, amém? O elefante nasce algo do elefante. O que nasce do elefante? Uma formiga? Um elefante, do leão, um veado? Não, nasce o quê? Um leão. Filho de Deus é o quê? Um verme, um desgraçado. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Não, vai, Pedro, não fique inquieto. No versículo 2, Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Diga lugar. Outra vez. Foi o que Jesus veio fazer. Diga preparar um lugar. Amém. Verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, olhe para mim aqui. Jesus estava do lado de Pedro, e ele dizia: Pedro, eu vou preparar um lugar que eu já estou. Eu estou, você não está, mas eu vim preparar um lugar para você estar onde eu estou. Pedro, você vai me negar, mas não tem problema, não fique inquieto, não fica perturbado com isso. Crê em Deus e crê em mim, ok? Isso vai ser resolvido. Eu vim resolver isso, eu vim preparar um lugar para você. Agora você não pode, mas depois você vai poder. Agora não, porque eu vim preparar isso. Não está preparado. Eu sou o conhecimento exato. Epignosis. O que é conhecimento exato? O que nenhum ser humano eu estou falando, não filho de Deus, não a nova criação, nenhum ser humano ele tem conhecimento exato. Eles estão tateando. Um dia ovo é bom, outro dia ovo mata. Um dia café é bom, outro dia café endoida. Eu não sei mais. E sabe quem é os cobaias? A gente. O homem ele está dando tiro no escuro. O homem não tem epignosis. O que é epignosis? Conhecimento exato. Jesus deixou isso bem resolvido. Eu sou o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui, olha aqui, ó. Se alguém está em Cristo, 1 Coríntios 6. Vamos ver alguns versículos, talvez esclareça mais. Glória a Deus. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une a quem? É o quê? Olhe para mim. Se alguém está, eu não vou me cansar de repetir não, ok? A gente vai chegar lá um dia essa ficha cai. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando Deus olha para mim e para você, que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, fizemos dele Senhor e Salvador da nossa vida, estamos em Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê você. Aleluia. Mas como Deus valoriza tanto o homem, nós abrimos Salmos 8. Nós somos coroados de glória e de honra. Mas pastor, a gente é tão miserável, tão isso, tão aquilo outro, a humanidade, isso, aquilo outro. A gente não entende isso, porque Deus vê valores aonde o homem só vê defeito. O preço que se paga por uma coisa determina o valor dela. Qual foi o preço que foi pago para você ser resgatado das trevas e vir para a luz? Qual o preço? Qual o preço? Sangue de quem? De um bode? Sangue de quem? Hã? De onde vem esse complexo? De onde vem essa coisa inferior? De não ser nada, de ser um meia boca, de ser um Zé Ninguém?
de ser um mais ou menos, de ser um no meio da multidão. De onde vem isso? Do quinto dos infernos, da natureza caída, da natureza adâmica. Quando você entender quem você é em Cristo, você não vai andar mais de cabeça baixa, porque isso não tem a ver com a tua conta bancária, nem com a roupa que tu veste. Tem a ver, sabe com o quê? Com a tua natureza. Natureza divina. Quando você entende a sua natureza divina, as coisas vão começar a convergir para você. Aleluia. Vamos lá em 1 João, só ver rapidamente aqui algo. E vamos começar a nossa história já já, a segunda parte. Pergunta ao seu irmão do lado: onde você está? Primeira João, capítulo 2, versículo 6. Os que acharam, diga amém. Amém. Diz: aquele que diz que permanece nele. Quantos permanecem no Senhor? Amém. Esse deve também andar assim como ele. Vai voltar algumas vezes um dia nesse texto. Passa algumas páginas, capítulo 4, 1 João. Diz: nisto, 1 João 4,17: nisto é em vós, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele era, segundo ele também nós somos quando chegar no céu. Estamos chegando ao final de mais um programa Vida de Fé. Mas você pode ouvir mais da palavra do Senhor em nossa igreja. Os nossos cultos que acontecem todas as quintas-feiras às 20 horas, no domingo pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas. Mas antes de terminar, vamos orar. Amém. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pelo que aconteceu nesse programa e pelas vidas que foram transformadas pela mensagem da tua palavra. Nós te louvamos e te exaltamos e te bendizemos pela tua bênção em cada casa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe.